Boa noite a vocês. Essa mensagem vai para o pessoal tanto do grupo Tarô Mitológico, ou seja, já estamos renomeando o tarô em múltiplos olhares, não só mitológico, mas todo tipo de tarô possível que tenha uma harmonia com a nossa proposta, e também a Casa da Pedra. São dois mundos, mas na verdade esses dois mundos se entrelaçam e compõem uma única verdade. Eu queria explicitar exatamente essa questão. É claro que vocês que pertencem a um dos grupos só, que eu acredito que seja a maioria, quem está só no grupo A Casa da Pedra vai saber que a proposta é alimentar ou fazer renascer um elemento natural perdido, que é a nossa ligação afetiva com a natureza vida, a natureza vida que somos, né? Essa ligação, essa integração do ser num universo sensível, material, físico, natural, mas também vibratório, e numa relação direta e sensível, afetiva. Essa é a proposta nossa. Daí o porquê da gente colocar tantos bichinhos, mostrando o afeto, a afetividade. Quem sabe isso ajuda a despertar na gente um outro olhar para as coisas, né? Porque a gente foi condicionado culturalmente nessa visão extremamente cartesiana, utilitarista, de você objetificar tudo, né? Tudo se transforma num objeto de uso. Então nós salvamos a natureza ainda encarando como um objeto. Então isso não a salva. Você a salva para continuar, na verdade, destruindo no sentido sensível. Então isso não é salvá-la. Salvá-la fisicamente não é salvá-la sensivelmente. Então a nossa proposta é outra. E o que tem isso de ligação com a proposta do tarô mitológico? Perdão, eu tenho mania de falar tarô mitológico, mas eu preciso também aprender que nós nos abrimos a outras portas, e eu mesmo já não professo o tarô mitológico na risca. É o tarô em múltiplos olhares apenas. O que o tarô nos traz? Em primeiro lugar, que o tarô foi gestado, foi criado, ele vem em um momento em que havia uma integração maior do homem com essa realidade natural, num sentido muito mais infinito. E ele já está, na sua essência, impregnado desse valor. Ele já parte desse princípio. Se entendemos as cartas todas do tarô como uma grande mandala, elas todas estão interligadas e funcionam como a composição de uma grande figura que sempre está se transformando. E a sua viagem por todos esses espaços, né, o seu caminhar por esses espaços, vai revelando deles mesmos tantas verdades sensíveis internas e conexões entre os vários elementos, que é exatamente a visão que você tem, trazida, por exemplo, por um Fritjof Capra, da união de tudo, né? A Terra como um ser vivo, todo o universo um ser vivo, em que todos os elementos que dele fazem parte são importantes e fundamentais, mas ligados aos outros, né? E, de certa forma, responsáveis pelos outros também. Como se fosse algo integrado. Então existe uma visão paralela entre as duas realidades, e foi isso que me apaixonou tanto no tarô, e como eu sempre falo isso, que mesmo nas aulas que eu dava de sociologia, eu utilizava o tarô porque ele trazia essa visão diferente de mundo, de relação que se estabelece com o mundo e com as próprias partes do seu corpo, que isso é a mesma verdade, e o próprio, de uma forma muito mais sensível, muito mais infinita, muito mais bonita. Inclusive com um elemento que nós não podemos tirar, que é o elemento vibratório, né? que poderia ser visto como um elemento espiritual, mas não é nesse sentido, um elemento energético que nós estamos trabalhando. E essas duas coisas são muito importantes. Por isso que as postagens, tanto no grupo do tarô, são muito trazer arte, trazer, claro que alguns vão se sensibilizar mais com algumas coisas porque estão mais abertos àquilo, mas no fundo, são elementos que nos tragam uma reflexão marcada pela sensibilidade, marcada pela sensibilização, que também desconstrua ou mexa muito com as visões já prontas, congeladas, que nós absorvemos. Não é o que se tem normalmente em todos os cursos de tarô, ou práticas, ou grupos, que é você pegar as cartas, aprender o sentido delas e simplesmente aprender como jogá-las. Isso, para mim, é muito pobre. Isso perde o ponto fundamental
que o tarô tem e que é a sua grande riqueza, que é essa visão de mundo e de homem frente ao mundo, que na verdade no encontro de si próprio você encontra o mundo todo dentro de si. É essa relação do homem, né, que ele parte para ir até o céu, no fundo ele vai descobrir que tudo está dentro dele também igualmente. E essa é a viagem do louco, esse é o ciclo de ciclos que vão se aprofundando para essa consciência, que na verdade é uma autoconsciência, porque você é o próprio universo, ele próprio está dentro de você. Para você perceber essas ligações e essas percepções, você precisa se sentir sentindo o que está, na verdade, além de você, se é que podemos dizer, se é que existe algo além da gente. Mas, e a Casa da Pedra, ela já entra num nível muito mais prático, no sentido de você operacionalizar isso, né? Como que é a vida? Ela traz as questões críticas, o que estamos fazendo, levantando as questões da nossa sociedade, dos desencontros, do grande impasse do homem contemporâneo frente ao seu destino, ao seu futuro, o legado que eles vão deixar para as gerações presentes. Então essas duas coisas se complementam, né? Eu acho que são visões que se encaixam e têm um acerto, um concerto, né, no sentido de concerto, não de consertar, de arrumar, mas de harmonia. E tem essa realidade, esse ajuste perfeito, esse encaixe, que é muito bonito, que por isso essas duas coisas me apaixonam. E eu sei que mesmo na Casa da Pedra, a gente teoricamente não tem uma linha definida. E nem sei se muitas pessoas que estão no grupo sabem que, na verdade, a proposta é essa, embora exista um vídeo que explique, muitos entram no grupo e não têm noção desse elemento que justifica, inclusive, o próprio nome, a Casa da Pedra, Escola do Sentir, que seria isso, que foi uma vivência nossa, numa casinha em cima de uma pedra, na beira de um rio, isolado de uma série de coisas, não tinha nem luz elétrica, nem água encanada, onde essas coisas começaram a tomar corpo dentro da gente, e disso se acresceu a leituras. Isso não é óbvio que existem muitas teorias que defendem isso hoje mais do que nunca, né? Mas eu não sei se existe alguma com tanta ênfase na questão sensível, que eu acho que é esse o grande diferencial da gente e que para mim é importante. Ainda não temos muita clareza no sentido de que, enquanto não nos relacionarmos com a natureza sensivelmente, afetivamente, onde nós não venhamos a não conceber que se mate qualquer coisa da natureza, não porque é importante ou vital para a sobrevivência, mas porque é inadmissível você agredir algo que você ama, não é? Algo vivo, né? Não é algo objeto, é algo existente, aquilo ali é algo amado. Então, e nós não temos essa relação com tudo que nos cerca, né? Nós vemos as coisas como sendo matéria inerte, viva, e mesmo que elas sejam vivas, nós as fazemos dela objeto. Então, essa relação, eu acho que o exercício que existe no tarô, estou fazendo a relação entre os dois, inclusive para o pessoal do YouTube, vai ficar muito confuso, porque eu vou colocar tanto o mesmo vídeo, esse mesmo vídeo vai ficar no grupo do tarô do Face e no grupo da Casa da Pedra do Face, como também no YouTube, que são dois grupos separados que eu tenho, são duas páginas, não é páginas, é um outro nome que agora não vem. Eu tenho um canal, são dois canais separados, o da Casa da Pedra e o do tarô, mas o vídeo vai ser o mesmo para os dois, porque na verdade é a união desses elementos. Até vou colocar o endereço do nosso grupo no YouTube, vou colocar o endereço dos dois grupos, quem tiver interesse ou até curiosidade, quiser assistir o vídeo antes de entrar, para saber com mais detalhes, o vídeo explicativo na Casa da Pedra, e também, se quiserem, podem entrar em contato comigo diretamente, seja de onde for, por comentar, pelos comentários, ou no Face, até pela caixinha de mensagem, para questionarem qualquer coisa, ou fazerem as suas perguntas, ou colocarem as suas opiniões. Isso sempre será muito bem-vindo. A gente não tem, não estamos aqui com dogmas, a gente está deixando tudo em aberto para que todos participem e que questionem e até estabeleçam as suas críticas, sejam quais forem, mas é importante que se tenha noção de onde estamos, e é importante que fique claro para vocês
a razão das postagens, o que é a Casa da Pedra, por que a gente coloca tanto bichinho, por que a gente coloca tanta coisa, tanta bichinho brincando com bichinho, passarinho brincando com gato, coisa absurda que a gente era impensável, né? Que também desconstrói muito, porque é importante que se diga, né? Uma das justificativas da competitividade no sistema capitalista era exatamente os exemplos da violência animal. E agora, quando a gente tem os exemplos da afetividade animal entre espécies diferentes, como é que fica esse discurso que está tão impregnado já dentro da alma nossa? Então, essas coisas parecem tão superficiais e bobinhas, mas depende muito do que está por trás delas. Nada do que a gente coloca, tanto na Casa da Pedra quanto no grupo do tarô, é ao acaso. Então, as pessoas que estão chegando, ou as pessoas que estão, podem não entender, podem até questionar por que tanta música, por que tanta coisa, por que tanta poesia no grupo do tarô e nem tanto cartas. É porque eu preciso, mais do que ler as cartas, eu só posso ter uma visão precisa do que vem a ser a carta da Imperatriz se eu tiver uma noção bem aprofundada do que vem a ser a natureza para mim, enquanto arquétipo fundamental, enquanto arquétipo da Grande Mãe. Não tem como eu analisar isso como uma coisa separada da relação que estabeleço com ela. Como é que eu vou poder ser alguém que interpreta bem essa carta, no sentido infinito e inesgotável, sempre revelador cada vez mais de consciências mais profundas, se eu a priori já tenho uma relação tão cimentada e tão materializante, né, de coisificação da natureza? Que tipo de interpretação que eu vou ter disso? Vai ser uma interpretação muito pobre, muito pouco profunda e muito distante da verdadeira proposta do espírito do próprio tarô, né? Na sua origem. A gente percebe pelo discurso que vem desde os tarôs mais antigos, o tarô de Marseille, existe todo um arcabouço antigo, e quando eu falo não é só na versão do Jodorowsky, mas ele vem todo marcado por toda uma visão que é anterior ao sistema capitalista, e com toda essa visão mais de utilitarismo que a gente acaba incorporando, né, cartesiano, mas uma visão de uma relação mais umbilical, né? Uma relação mais umbilical com o natural. Isso não quer dizer que fosse uma relação perfeita, nem dizer que o caminho não teria que ser percorrido, mas o tarô ficou marginalizado enquanto proposta, e o resgate dele talvez traga, assim como de outras coisas, por isso que a gente busca muito, né? Coisas da época, como a música da época, admirar a música clássica e não tanto a música de consumo, porque uma música clássica bonita, ela é alguma coisa, você não tem que necessariamente gostar, mas uma música boa, ela é eterna. As músicas de consumo rápido, que a gente tem 1000 agora, é para você consumir rapidamente e já pegar uma outra. As coisas não são feitas para sentimentos profundos, e sim para alguma coisa muito rápida de passagem para você consumir mais. Então, a tua relação ela é muito superficial. Veja que existe aí entre Casa da Pedra e tarô uma relação intrínseca, profunda, que de questionamento do humano nesse momento de transição, que eu acho que é o mais importante, que está por trás do nosso trabalho, não importa qual seja a sua porta. E eu também não me nego a trabalhar com o tarô numa visão muito pobre, de simplesmente de dar um código de interpretação das cartas que não faça uma reflexão crítica e principalmente autocrítica, que é uma coisa que eu tenho feito permanentemente, e descubro coisas incríveis em relação às cartas, a partir de visões cristalizadas, olha aí a carta da torre, né, que precisam se romper dentro da minha cabeça. Por isso que o tarô, ele me checa, ele me tritura, mas nesse triturar, nesse checar, eu vou abrindo, expandindo as minhas visões, me tornando mais infinito, e questionando e talvez fundando uma nova percepção a partir dessas percepções originais, que me faça ser um mutante para a gente construir um mundo onde não se tenha mais que defender a natureza, porque para nós é inconcebível que ela possa estar ameaçada, mesmo porque nós somos a própria natureza, né? Então, tudo isso é uma viagem. Então, são portas diferentes, mas com um único objetivo, né? Não resta dúvida. Eu vou continuar trabalhando em separado, vamos continuar fazendo
trabalho específico, no caso do tarô, em cima das cartas, sim. Em cima, inclusive, eu estou com uma proposta interessante já agora para os próximos dias, que é mostrar algumas possibilidades de tiragens, ou spreads, como a gente chama, além do que a gente já apresentou, de a leitura de uma carta, 3 cartas e a cruz celta. Vamos flexibilizar isso ainda mais. Isso é uma coisa nova que eu estou tentando, porque também é uma coisa que eu não vejo muito nos livros, e que a gente lê que isso se faz, mas a gente não vê isso sendo feito, e eu queria trazer essa coisa mais concreta. E com relação ao pessoal da Casa da Pedra, eu queria dizer que nós vamos continuar na mesma linha. Gostaria que vocês participassem bastante mais, porque muitos participam, mas nem todos, mas que entendessem a proposta mais do que nunca e também trouxessem aquilo que vocês encontrem, que possa contribuir para essa reflexão, que no nosso entender ela é muito importante. Bom, agradeço a todos a participação, agradeço a todos a presença, isso já é muito importante, e espero que no ano que vem a gente possa estar cada vez mais próximos. Tenham todos um felicíssimo Natal e um 2016 cheio de afeto e carinho, num sentido mais amplo e universal. Fiz questão de vir com uma camiseta branca, porque o branco é a união de todas as cores, todas elas com igual participação, com o mesmo igual valor. Que seja esse o sentimento maior que nós possamos ter como a nossa meta, que sejamos seres que desenvolvam no seu olhar a igualdade de tudo e de todos, e no sentido de abraçar para que nossa alma seja mais branca, mais infinita e mais universal. Um beijo no coração de todos vocês e obrigado.